Mas ainda bem que lembramos. Tem o quê? Tem 7 pessoas apenas na sala. Como vocês estão saindo nos testes? Tá dando para ir bem. Eu também. Por enquanto. Esse bem dos 6 é o quê? Até agora nós já fizemos quantos testes? 7? Eu acho que foram 6. 6. 6. Acho que foram 6. 6. O 7º é hoje. É. Isso aí. Tiraram 10 em todos eles? Ou seja, Até 3 agora sim. Mas eu achei esse último um pouquinho mais difícil, que eu demorei mais para tirar 3. Tirei 3 na última só. Tentativa. Aqui uma coisa, o seguinte, eu tenho dado 20 minutos para os testes. Vocês estão achando esse tempo bom ou pouco ou muito? Esse tempo eu acho que é bom, né? Porque são só 3 questões. Só é ruim, tipo assim, quando o Moodle dá uma travada, ou a internet dá uma travada, aí fica, tipo assim, uns 5 minutinhos fora, aí você não consegue salvar, mas fora isso, eu não tive problema com o tempo, não. Esses 20 minutos está dando suficiente para fazer? Por enquanto, sim. Então, beleza. Por enquanto não tiver nenhum problema, não. Então, beleza, joia. É natural que, a partir de agora, eu ainda não dei uma olhada razoável, pelo menos, só dei uma olhada assim, rápida, nesse banco de questões que nós estamos usando do Moodle. Mas me parece, como é natural, que, a partir de agora, os problemas começam a ficar mais trabalhosos. Não vou falar mais difíceis, mas mais trabalhosos. Aí, se vocês sentirem que o tempo não está legal, vocês me falam. A gente pode aumentar um pouco o tempo aí. No mais, deixar o quê? Eu tenho deixado 30 e poucas horas, né? Tenho que deixar 1 dia e meio, mais ou menos, para vocês resolverem. Isso aí está mais do que suficiente, né? Oi? Eu, sim. Pelo menos para mim não tem esse problema, não, mas vê com o pessoal. O problema que pode ter é a internet cair, né? Essas coisas assim. Até agora teve uma menina que, durante a semana, me mandou um e-mail e tal, que não conseguiu e tal. Aí eu abri o teste para ela fazer. Ela deve ter feito. Esqueci o nome dela, não sei se ela está presente. Bem, gente, então, hoje nós vamos começar a falar de trabalho, energia cinética, vamos falar de um teorema, o chamado teorema trabalho-energia, e vamos falar de potência. Mas, antes disso, nós temos 3 exercícios ainda das leis de Newton que nós ficamos de dar uma conversada, né, sobre eles. Nós ainda não demos uma conversada sobre eles. Aí vamos fazer isso primeiro. Mas, antes de mais nada, eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte: tem certas palavras na física que não tem nada a ver com o significado das palavras aí no nosso dia a dia. Hoje nós vamos já lidar com 2 dessas palavras. Uma é trabalho e a outra é potência. É aquela história, né? Eu não estou conseguindo. Uai, o que está acontecendo? Não está abrindo o PowerPoint. Mas é aquela história. O cara lá que trabalha carregando saco de milho nas costas, ou descarregando um caminhão, né, tal. Você vir falar para ele que o trabalho dele é 0, depois dele ficar lá 8 horas, 10 horas por dia carregando 60 quilos nas costas, para lá, para cá, você falar que o trabalho dele é 0, ele vai te bater no você. Agora, na realidade, assim, fisicamente falando, Se você está carregando um saco aí nas costas de 60 quilos,
Isso não quer dizer que você esteja realizando trabalho. Do ponto de vista físico, o trabalho é zero. Mas vamos lá, vamos ver se agora vai dar certo. Estão vendo aí a tela? Exercícios e problemas? Sim. Sim. Então, exercício ou problema 99 do capítulo 5. Um macaco de 20 quilogramas, massa M, né? Segura firmemente uma corda que passa sobre uma polia sem atrito e está amarrada a um cacho de bananas de 20 quilogramas, ou seja, mesma massa do macaco, conforme figura ao lado. Está aqui o macaco segurando a corda passa por uma polia, ele está considerando que não tem atrito aqui nessa polia. Do outro lado da corda, na outra ponta da corda, tem um cacho de banana. Os dois cachos de banana e macaco têm a mesma massa. Aí o macaco quer comer uma banana. O macaco olha para cima e vê as bananas e começa a subir pela corda para alcançar as bananas. Ele vai fazer algumas perguntas. Primeiro, à medida que o macaco sobe, o cacho de bananas permanece em repouso, sobe ou desce? À medida que o macaco sobe, a distância entre ele e o cacho de bananas permanece a mesma, aumenta ou diminui? Aí, num certo momento, o macaco larga a corda. O que acontece com a distância entre o macaco e o cacho de banana enquanto ele estiver caindo? De repente, para não se machucar, antes de chegar ao chão, o macaco segura a corda novamente para impedir a sua queda. O que vai acontecer com o cacho de bananas? Vamos começar a primeira pergunta. À medida que o macaco sobe, o cacho de bananas permanece em repouso, sobe ou desce? Então, vou fazer essa pergunta para vocês. Se vocês fossem o macaco e quisessem pegar o cabo de banana, o que vocês iam fazer? Simplesmente subir pela corda e esticar o braço e pegar a banana? Seria isso? Quem aí que pode comentar isso para mim? Eu acho que isso é o natural, né? Que as pessoas instintivamente tenderiam a fazer, subir pela corda. Mas, gente, isso é impossível. Vejam vocês, forças aí envolvidas no problema. Forças que agem sobre o macaco e forças que agem sobre a banana. Peso da banana e peso do macaco. São as forças sobre esse sistema para baixo. Concordam comigo? Aqui vai ter uma força também da corda puxando essa polia para baixo e essa armação da polia, né, presa ao teto, puxando a polia para cima. Mas podemos esquecer essa força, mas nós vamos falar assim mesmo no movimento ao longo dessa corda. Ora, outras forças que agem no problema. Tensão da corda sobre o cacho de banana e tensão da corda sobre o macaco. Mais alguma força? Então, voltando a falar, tirando essas aqui, né? Corda sobre polia e haste sobre polia, não tem nenhuma outra força. Ô, gente, para entender esse problema, basta entender uma coisa. Basta entender que a tensão na corda é uma tensão só. A tensão na corda, o que é a tensão na corda? É a transmissão da força, né? De um ponto aqui, você puxa a corda na ponta, vai ter uma transmissão dessa sua força até ali, ó, onde essa corda está amarrada. A tensão na corda é uma só. Essa tensão T atua sobre o cacho de banana, puxando o cacho de banana para cima, e essa tensão T atua sobre o cacho de banana, puxando aqui o macaco para cima. Ora, força total
vai ser igual ao peso. Então, vamos pegar qual corpo? Vamos pegar o macaco de massa M? Então, nós temos a força resultante sobre o macaco. É tensão para cima, peso para baixo. Isso aí vai ser igual a MA. A aceleração do macaco vai ser igual a T menos mg dividido isso tudo por M. Agora, vejam vocês, enquanto a tensão aqui nessa corda está T, do lado do macaco, ela está T também do lado da banana. Então, se formos aplicar força resultante igual a massa aceleração para o cacho de banana, nós vamos obter a mesma coisa. Mesma tensão que atua sobre o macaco, mesmo peso do cacho de banana é o peso do macaco. Isso aí vai ser igual à massa do cacho de banana, que multiplica a aceleração que ele vai adquirir. Ora, gente, se o macaco sobe pela corda, sobre a corda, o cacho de banana também vai subir pela corda. E os dois com a mesma aceleração. Né? Se o macaco dá um puxão rápido para subir, ter uma aceleração grande para subir pela corda, com a mesma aceleração, o cacho de banana vai subir pelo outro. Então, vejam vocês, até enquanto não chegar nesse limite aí, que o cacho de banana vai esbarrar lá na polia, a distância entre o macaco e o cacho de banana vai ser a mesma. Independe do que o macaco fizer. Se ele puxar a corda para baixo, aumentando a tensão na corda, ele vai ser acelerado para cima, não vai? Vai. Mas o cacho de banana também vai ser acelerado da mesma forma. Lembrando, repetindo mais uma vez, a tensão na corda é uma só. Essa tensão aqui, essa força da tensão sobre o macaco, puxando o macaco para cima, vai ser a mesma sobre o cacho de banana, puxando o cacho de banana para cima. O que leva os dois a terem a mesma aceleração, ou seja, eles terem um movimento, um espelhado no outro, né? Sempre com a mesma aceleração, mantendo sempre a mesma distância entre eles. O item B pede, né, pergunta, à medida que o macaco sobe, a distância entre ele e o cacho de banana permanece a mesma, aumenta ou diminui? Já respondemos, né? Não respondemos. Não importa o que o macaco faça, a distância entre ele e o cacho de banana vai permanecer sempre a mesma. Item C, o macaco larga a corda. Ora, ele larga a corda, ele vai entrar em queda livre. Ele larga a corda, essa tensão aqui na corda se transforma em tensão zero. Então, vejam vocês, não apenas o macaco vai entrar em queda livre, como também o cacho de banana vai entrar em queda livre. Continuando com a pergunta, o macaco larga a corda. O que acontece com a distância entre o cacho de banana e o macaco durante a queda? Mesma coisa, né? Mesma coisa. Os dois caem, mantendo sempre a mesma distância entre eles. Antes de chegar ao chão, o macaco agarra a corda para impedir a sua queda. O que ocorre com o cacho de banana? Ora, mesma aceleração que o macaco vai ter para cima para impedir a sua queda, o cacho de banana também vai ter. Pelo mesmo motivo, né? As forças que atuam sobre os dois corpos são iguais, em módulo e também em direção e sentido. O peso do cacho de banana mg é igual ao peso do macaco mg. E a tensão sobre o cacho de banana T não pode ser diferente, é igual à tensão na corda sobre o macaco, também tem em módulo. Repetindo, é a mesma tensão T que está sendo transferida de ponto a ponto da corda. Ok? Alguma dúvida? Eu não entendi por que a distância vai continuar a mesma. Olha, você entendeu que a aceleração deles vai ser sempre a mesma? Sim. A aceleração vai ser sempre a mesma. Então, imagina, os dois corpos têm a mesma velocidade inicial. Vamos supor zero, vamos supor. Tem a mesma velocidade inicial. A partir do mesmo instante, a partir de t igual a zero, ou seja, simultaneamente, eles passam a ter uma determinada aceleração. Mas essa aceleração, mesmo se variando, sendo constante ou não, ela tem a cada instante o mesmo valor, quer seja sobre o macaco, quer seja sobre o cacho de banana. Ou seja, o movimento de um vai ser exatamente igual, idêntico ao movimento do outro.
se num espaço, vamos dizer, de 1 segundo, o macaco sobe 1 metro, ora, uma vez que a velocidade inicial é a mesma, uma vez que a aceleração é a mesma, o cacho de banana também vai subir 1 metro. Então, a distância entre eles permanece constante. Quem que perguntou? Fui eu. Mas aí considera que a distância entre a roldana e o cacho de banana é grande, né? Porque senão... Ah, isso aí, isso aí. Não, esse desenho aqui está mal feito. Eu copiei o desenho do livro, mas, sinceramente, foi bom até que você lembrou, esse desenho está mal feito. Primeiro, porque o macaco aqui, as bananas já estão nas mãos dele, né? Para ilustrar melhor o problema, o macaco teria que estar mais abaixo do saco de laranja, do cacho de laranja. E outra coisa, para dar tempo da cabeça da gente pensar, né, o macaco subindo, o cacho de banana também subindo, seria legal se eles dessem uma distância, colocassem as cordas maiores, né? Colocassem uma distância maior entre o cacho de banana e a roldana e entre o macaco e a roldana. Então, do ponto de vista didático, esse problema aqui, esse desenho aqui, não está ajudando muito, não. Ok? Ok. Podemos ir para o próximo, gente? Problema 114. Um pequeno bloco de massa M repousa sobre o topo de uma mesa horizontal sem atrito, a uma distância R de um buraco situado no centro da mesa. Figura abaixo. Aqui a mesa tem um buraco aqui no centro da mesa, tem um bloco de massa M, tem um fio preso ao bloco de massa M, esse fio passa pelo buraco e na outra ponta dele tem um bloco aí de massa Mzão. Ora, vejam vocês, forças que agem sobre esse bloco que está se movimentando sobre a mesa. Tem peso, tem a normal, mas elas se anulam. Concordam com isso? Peso e normal aqui vão se anular. Que outra força que tem? Ora, vai ser essa tensão puxando esse bloco para o centro do buraco, né? Essa tensão exercendo o papel de força gravitacional. Sobre o bloco de pendurado, tem a mesma tensão T. A mesma história lá do macaco e das bananas, né? A tensão no fio é um só. É o mesmo T que puxa esse bloco de cima para o centro do buraco, é esse mesmo T que puxa esse bloco de baixo para cima. Sobre o bloco de baixo ainda tem o quê? Tem o peso dele, mg. Ora, continuando a ler aqui o problema. Um fio ligado ao bloco pequeno passa dentro do buraco e tem um bloco maior de massa M ligado à sua outra extremidade. É o que nós já falamos. O pequeno bloco descreve um movimento circular uniforme, com raio R e velocidade V. Então, corrobora aquilo que nós falamos, né? Se ele está realizando um movimento circular uniforme de raio R e velocidade V, sobre ele age uma determinada força centrípeta, que vai ser aquele meio, né, meio de mv2. Qual deve ser o valor da velocidade para que o bloco grande permaneça imóvel quando libertado? Gente, a questão é a seguinte: não tem atrito, né, entre esse bloco pequeno e a mesa. Ora, se esse bloco estiver parado e esse bloco de massa Mzão solto, o que vai acontecer? O bloco de massa Mzão vai puxar esse bloco de massa Mzinho aqui na direção do buraco, vai puxar para o buraco. Agora, se esse bloco de massa Mzinho tiver com uma velocidade tangencial V, tiver com uma velocidade V, dependendo do valor dessa velocidade, dependendo dessa distância R, dependendo desta massa M, aí este bloco de massa M pode ficar continuamente realizando um movimento circular uniforme. Ele pergunta aqui, ó, qual deve ser o valor de V para que o bloco grande permaneça imóvel quando libertado? Se esse bloco aqui estiver realizando um movimento circular uniforme, quer dizer, o raio R não varia. Quer dizer, esse móvel aqui, esse bloco de massa M, fica parado, fica em equilíbrio. Se o raio R diminuir, quer dizer que esse bloco de massa Mzão vai descer. Se o bloco
se o raio R aumentar, caso contrário, o bloco de massa em emissão vai subir. Ora, olhando aqui sobre este bloco aqui, o bloco de massa em emissão, que descreve o movimento circular uniforme, nós temos que essa tensão, como eu já falei, faz o papel da força centrípeta, que é dada por mv2 sobre R. Aceleração centrípeta, né, que nós vimos aí bastante no início do curso, V2 sobre R, multiplicado pela massa, é a chamada força centrípeta. A tensão T sobre o bloco de massa M vai estar fazendo o papel de força centrípeta. Agora, olhando esse bloco que está de pendurado, o bloco de massa emissão, ele está em repouso, né? Ele está em equilíbrio, não está? Se ele está em equilíbrio, a somatória das forças sobre ele é igual a zero. Ou seja, se ele está em equilíbrio, o mesmo módulo da tensão T que puxa o bloco para cima, da massa emissão, corresponde ao peso, né, que puxa o bloco para baixo. Igualando as duas expressões, temos que mg é igual a mv2 sobre R. Nesta equação aqui, tiramos o valor de V. Ou seja, V ao quadrado vai ser igual a mgr, emissão gr, dividido por mzinho. Ok? Problemas semelhantes a esse, ou melhor, vamos dizer, esse mesmo problema vai ser abordado aí para frente no nosso curso, utilizando outros conceitos, também utilizando outros conceitos. Já nas próximas aulas, nós vamos estar falando de trabalho realizado sobre um bloco, trabalho realizado sobre outro bloco, existe esse trabalho, vamos estar falando sobre isso. Bem, tranquilo aqui? Alguma dúvida? Ô, gente, vocês já são calados, quietos. Hoje, mais ainda. Me ajudem aí, tá tranquilo? Tá. Tranquilo. Eu espero que alguém que tenha dúvida se manifeste, né? Problema 127. Eu acho muito interessante esse problema. Ele ensina bastante sobre essa matéria que nós estamos vendo, principalmente sobre equilíbrio e não equilíbrio, situações de equilíbrio e de não equilíbrio. Então, nós temos um pêndulo, ou seja, uma bola é mantida em repouso na posição A, indicada na figura, essa posição aqui, por meio de dois fios leves. Um fio que faz o ângulo beta com a vertical e um outro fio que estamos considerando que está no horizontal. O ponto B é o ponto mais afastado do lado direito da trajetória das oscilações. Esse ponto aqui, ó, do lado direito. Ele quer saber o seguinte: qual é a razão entre a tensão do fio na posição B e a tensão do fio na posição A antes do fio horizontal ser cortado? Então, inicialmente, nós temos uma situação de equilíbrio. Esse corpo aqui está em equilíbrio, está em repouso. Aí eu venho e, Cleo, corta esse fio aqui. O que vai acontecer? Esse corpo vai oscilar, vai pendular. Ele vai se movimentando. Se nós desconsiderarmos perdas devido, por exemplo, à reação do ar, se desconsiderarmos qualquer tipo de perda, ele vai oscilar até chegar do lado oposto ao que se encontrava, também com o ângulo beta. Ele quer saber o seguinte: qual que é a relação entre a tensão que este fio que prende este corpo ao teto vai ter? Qual a razão entre essa tensão na situação A em relação à situação B? Já falei para vocês, né? A situação A é uma situação de equilíbrio. A situação B é uma situação de não equilíbrio. Então, é a principal coisa que nós temos que reconhecer aí para resolver esse problema. Na situação A, na situação de equilíbrio, a somatória de todas as forças que há sobre o corpo é igual a zero. Já na situação B, na situação de não equilíbrio, a somatória de todas as forças que há sobre o corpo não é igual a zero. Ora,
Forças que agem sobre o corpo. Na situação A, tem o peso do corpo. Tem, vamos chamar de T1, a tensão sobre o corpo do fio que está preso ao teto. E tem, vamos chamar simplesmente de T, a tensão deste outro fio horizontal, a tensão que puxa o fio na direção da parede. São essas as forças que agem sobre este corpo na situação A. Concordam? Alguém vê alguma outra força? Como eu já falei, é uma situação de equilíbrio. Então, o somatório de todas essas forças é igual a zero. Isso quer dizer que a soma das componentes das forças em dois eixos perpendiculares entre si, nós podemos chamar eixo x e eixo y, vai ser igual a zero. Se eu utilizo esses dois eixos perpendiculares, um o eixo horizontal e outro o eixo vertical, aí alguém pode me perguntar, mas professor, por que eu não coloco, por exemplo, o eixo x ao longo da tensão T1 e o eixo y perpendicular a ele? Poderia, mas daria um pouco de trabalho nos cálculos que eu teria que fazer. Por quê? Nessa situação aqui, colocando o eixo x na horizontal, o eixo y na vertical, eu vou ter que decompor apenas o vetor T1 sobre os eixos x e y, para trabalhar o problema, para fazer a igualdade, né, das forças na direção x e na direção y. Ou seja, o peso e a tensão T estão já sobre o eixo y e sobre o eixo x. Se eu colocasse, como falei, né, o eixo y aqui na direção tangencial e o eixo x na direção de T1, eu teria que trabalhar com as componentes de T e de mg ao longo desses eixos. Ora, se é uma situação de equilíbrio, o que nós podemos falar? A força mg, que puxa esse corpo na vertical para baixo, no sentido menos y, vai, em módulo, ser igual à componente da tensão que puxa esse corpo para cima, ou seja, a componente da tensão no sentido y, que puxa esse corpo para cima no sentido positivo do eixo y. Ou seja, T1, que multiplica cosseno deste ângulo aqui, ó, ou seja, essa componente T1 cosseno de beta, vai ser igual ao peso mg. Aqui vejam vocês, este ângulo aqui, ó, que eu estou passando o mouse, é o mesmo ângulo beta. São aquela história dos ângulos alternos internos, né? A componente de T1, então, é aquela história, né? Como que é mesmo? Cateto adjacente é igual a hipotenusa, que multiplica a cosseno do ângulo entre os dois. Então, T1 cosseno de beta vai ser igual a mg. Já no ponto B, forças que agem aí sobre esse corpo de massa M, sobre esse pêndulo. Peso para baixo, na vertical para baixo, e a tensão T2, que não necessariamente vai ser igual a T1, ou melhor, que não vai ser igual a T1, não necessariamente, certamente não vai ser igual a T1, e a tensão T2 agindo sobre este corpo aí na posição B. Alguma força a mais, gente? Pensem aí, são só essas duas forças? Uma no sentido de T também, que vai indicar o movimento. Como é que é? Deixa eu aumentar o meu som aqui, que eu estou te ouvindo tão baixinho. Uma força no sentido de T também, para indicar o movimento, aceleração talvez, não sei. Uma força no sentido de? T, da mesma forma de T que o primeiro. Isso. Não, já tem essa força, essa tensão T2 aqui no fio. Está falando, além dela, ter alguma outra força nessa mesma direção de sentido? Não, no sentido de T, do evento A. No sentido contrário. Isso. Mas o que estaria puxando ele para cá? Não, mas eu falo tipo na perpendicular a mg. Ah, não, eu sei. Você está falando o seguinte, não de uma força, mas você deve estar falando que essa força-peso, se eu trabalhar agora com um sistema de eixos, um eixo ao longo de T2 e o outro eixo perpendicular, ora, esta força-peso ela vai poder ser decomposta tanto segundo esse eixo, vou chamar aqui eixo Y,
como segundo esse outro eixo aqui, ó, perpendicular a ele, vou chamar eixo X. A componente do peso na direção Y, no sentido negativo, vai ser dada por hipotenusa, que multiplica cosseno do ângulo adjacente. Esse ângulo adjacente aqui, ó, é o beta. É o beta. Concordam? Ora, gente, mais alguma força? Não, são apenas essas duas forças, mas lembrando, para um sistema de eixos como o que eu coloquei aqui, eu posso decompor o peso na direção Y e na direção X. Bem, agora vejam vocês aqui. No ponto A, nós vimos era uma situação de equilíbrio, então a força que estaria se opondo aqui ao peso, seria a componente da tensão, seria igual ao peso. Mas aqui, vejam vocês, se eu fizer a mesma coisa, a componente da tensão T2 aqui, na direção vertical, essa componente que seria aqui, tal, ela não vai ser igual ao peso. Por que não vai ser igual ao peso? Porque esse corpo não está em equilíbrio, ele tem uma aceleração. E esta aceleração do corpo vai ter uma componente no sentido vertical. Ora, então aqui eu não posso escrever como escrevi aqui, né? T2 que multiplica cosseno de beta é igual a mg. Vocês viram isso? É importante ter visto isso. Que a componente de T2 na direção vertical não vai ser igual ao peso, em módulo, não vai ser igual ao peso mg. Por quê? Repetindo, porque é uma situação de não equilíbrio. A aceleração estaria nessa direção, já adiantando aqui, né? Estaria na direção do que seria o eixo que eu inicialmente considerei como eixo X, ela tem uma componente na vertical. Ou seja, mg menos a componente de T2 não vai ser igual a zero. Mas vejam vocês o seguinte, a aceleração, eu já adiantei, ela vai estar na direção tangencial, ou seja, ela vai estar na direção perpendicular a T2. Eu posso assegurar isso por quê? Eu posso assegurar isso simplesmente considerando que este fio aqui, ó, é inextensível. Se o fio é inextensível, o tamanho dele não está nem aumentando nem diminuindo, ou seja, o raio do movimento vai ser uma constante R. Esse R dado justamente pelo comprimento aqui do fio. Ora, então eu posso afirmar aqui que T2 vai ser igual a esta componente do peso na direção radial. Vai ser igual a mg vezes cosseno de beta. Pensem aí, entenderam esse valor de T2? Sim. Podemos dizer que o ponto B não representa uma situação de equilíbrio, em que a força total é igual a zero. Mas no ponto B, há um equilíbrio numa certa direção, na direção radial. Então, isso aí nos permite dizer que T2 é igual a mg, que multiplica cosseno de beta. Aí, então, ora, é simplesmente dividir um pelo outro. T2 por T1 vai ser igual ao cosseno ao quadrado de beta. Ou seja, a razão entre as tensões no ponto A e no ponto B vai ser dada por cosseno ao quadrado de beta. Tudo bem? Vamos falar de trabalho e energia? Olha aqui, mas aqui outra coisa. Se o compartilhamento de tela está aberto, ele não abre o PowerPoint. Eu tenho que tirar o compartilhamento, aí ele vai abrir o PowerPoint. Vamos ver, abriu o PowerPoint, aí eu reinicio, faz de novo o compartilhamento.
Trabalho e energia cinética. Na realidade, são 4 coisas entre aspas, né, que nós vamos ver aqui falando de trabalho e energia cinética. O que é trabalho, o conceito de trabalho, o conceito físico de trabalho. Já adiantei para vocês, né, já falei para vocês, vocês sabem disso, né, vocês já viram isso no segundo grau. É muito diferente do conceito de trabalho no nosso dia a dia. Energia cinética. O que é isso, energia cinética? Eu acho que se eu for... estava aparecendo na tela? Agora tá. Agora tá. Energia cinética. Eu acho que se eu for perguntar aí, a maioria de vocês, o que é energia cinética, vocês não vão saber falar. Mas vocês têm uma ideia aí de energia cinética, vocês vão até tentar expressar essa ideia, mas vocês não vão conseguir falar o que é energia cinética. Energia de movimento, é uma coisa bem genérica, energia de movimento. Mas o que é isso, energia de movimento? Vamos ver um tal de teorema trabalho-energia. O nome é até pomposo, né? Pomposo, teorema trabalho-energia. Esse teorema é importantíssimo. Nossa, como que ele facilita a vida da gente aí na resolução de problemas. É importantíssimo esse teorema trabalho-energia. E vamos ver também o conceito de potência. Também, se falando em potência, na física, vocês vão ver aqui, tem um sentido bem diferente de potência aí no nosso dia a dia. Mas então, vamos lá. Vamos começar falando trabalho de uma força constante. Imagine aí vocês que eu tenho um corpo qualquer, e devido à ação de uma força, ou de várias forças, esse corpo vai realizar, durante um intervalo de tempo ΔT, ele vai realizar um deslocamento D. Ou seja, ele vai sair deste ponto aqui e vai vir por este ponto aqui. E deslocamento D dado por esse vetor D que vocês estão vendo aí. Ora, enquanto esse corpo estiver realizando este movimento, podem estar agindo sobre este corpo 1, 2, N forças. Vão considerar apenas uma determinada força. Ou seja, eu vou falar do trabalho de uma determinada força. Eu sempre falo do trabalho, é trabalho de uma força. Ou então está falando aqui do trabalho da força F1 sobre este corpo. É uma definição que eu faço. Eu defino o trabalho da força F1 como uma multiplicação vetorial do vetor F1 pelo vetor D. Ou seja, é o chamado F1 escalar D. Tem 2 formas de nós multiplicarmos vetores, né? Por enquanto, aqui no nosso curso, nós vamos ver apenas essa chamada multiplicação interna. Se nós consideramos que o ângulo entre os 2 vetores é alfa, nós podemos escrever que o W de F1, o trabalho de F1, vai ser dado pelo módulo do primeiro vetor, que multiplica o módulo do segundo vetor, que multiplica o cosseno do ângulo entre eles. Ou seja, vejam vocês, este módulo deste vetor, o trabalho, né, vai ser dado pelo módulo do vetor F1 sobre o vetor deslocamento. Ou seja, o trabalho ele vai depender, na realidade, vai ser da projeção que o vetor força faz sobre o eixo do deslocamento do corpo. Se temos uma força perpendicular a D, cosseno de 90 graus é 0, o trabalho é 0. Bem, daí seria o trabalho da força F1. Mas, como eu já disse, podem ter várias forças agindo sobre este corpo. Pode ter, por exemplo, uma força F2 agindo sobre este corpo. Vamos ver agora o trabalho de F2. Da mesma forma, o trabalho é sempre definido, o trabalho de uma força constante, é definido pelo produto interno da força pelo deslocamento. Então, agora, o trabalho de F2, mesma coisa. F
F2, escalar D. Vamos considerar agora que é beta o ângulo entre F1 e F2. Ora, o trabalho de F2 vai ser dado por F2, módulo do primeiro vetor, que multiplica D, módulo do segundo vetor, que é o deslocamento, que multiplica o cosseno do ângulo entre eles. O que eu já falei, né? O F1 cosseno de alfa, F1 cosseno de alfa, é o que realmente vai importar quando a gente fala do trabalho da força F1 sobre este corpo ao realizar o deslocamento dele. E da mesma forma, aqui seria um trabalho negativo, né? O ângulo beta seria maior do que 90 graus, F2 menos F2 vezes cosseno de beta é a componente de F2 sobre o eixo, né, que contém a reta, que contém o vetor de deslocamento dele. Professor, você pode explicar de novo da onde sai o cosseno de alfa? O De onde saiu o cosseno de alfa? De onde saiu o cosseno de alfa? Olha, eu aqui usei aquela propriedade da trigonometria, de que se eu tenho um triângulo retângulo, este ângulo aqui é reto. Quando eu digo a projeção de F1 sobre D, eu tiro uma reta de D, essa reta passando pela ponta, né, vamos dizer, do vetor F1. Então, esse ângulo aqui é reto, 90 graus. Então, esse triângulo aqui, ó, é um triângulo retângulo. No triângulo retângulo, você lembra? Você deve ter visto isso lá no segundo grau, no início aqui do curso, é possível que você tenha visto também. Ora, eu tenho o quê? Cateto adjacente a um determinado ângulo. Dos dois catetos aqui, né, eu tenho um cateto que é adjacente a alfa. Então, cateto adjacente a um determinado ângulo é dado pela hipotenusa que multiplica o cosseno daquele ângulo. Da mesma forma, se eu estivesse procurando por essa componente aqui, ó, de F1, na direção perpendicular ao D, cateto oposto a um determinado ângulo é dado pela hipotenusa que multiplica o seno do ângulo. Era essa a sua dúvida? Sim, deu para entender. Então, beleza. Bem, mas então vejam vocês, o trabalho de uma determinada força é uma grandeza escalar. O produto interno de dois vetores é um escalar. O trabalho de uma determinada força é uma grandeza escalar. Embora ela dependa de dois vetores, ela é uma grandeza escalar. Ela pode ser positiva, negativa ou zero. Se ela vai ser positiva, negativa ou zero, depende simplesmente do cosseno do ângulo entre os dois vetores. Ou seja, depende do ângulo entre os dois vetores. Se o ângulo entre os dois vetores é menor do que 90 graus, tá, entre 0 e 90 graus, então essa projeção do F sobre o deslocamento vai ser no mesmo sentido do deslocamento. Então é positivo. Se este ângulo é 90 graus, ora, a projeção sobre a direção do deslocamento é zero. Então o trabalho é zero. Já se o ângulo é maior do que 90 graus, ou seja, varia de 90 graus a 180 graus, aí então essa projeção vai ser no sentido oposto ao de D. Então, o trabalho é um trabalho negativo. Essa força está, na realidade, se opondo ao deslocamento. Mas o trabalho de uma força F é sempre, então, dado pela força que multiplica o deslocamento, produto interno entre os dois vetores força e deslocamento. Isso se, ao longo do deslocamento, a força F é constante. É a nossa definição de trabalho. Agora, e se ao longo do deslocamento a força F variar? Vamos supor, o corpo aí está tendo um deslocamento inicialmente D1, em que a força que age sobre ele é uma força F1, maior direção e sentido. Aí ele continua no seu movimento, passa num instante, num segundo intervalo de tempo, até um deslocamento D2. A força que age sobre ele vai mudar de F1 para F2, onde ela pode mudar em módulo, direção e sentido.
Ele continua no seu movimento. Num terceiro momento, ele tem um deslocamento dado pelo vetor D3. A força que age sobre ele muda com um determinado valor F3. Ora, gente, nessa situação, nós dizemos que o trabalho total realizado sobre o corpo, saindo do ponto inicial, indo até o ponto final, vai ser igual ao trabalho realizado sobre cada um desses deslocamentos que o corpo teve, enquanto a força pudesse ser considerada, enquanto a força era uma constante. Ou seja, o trabalho total vai ser o trabalho da força indo do ponto, vou chamar de ponto A, até o ponto B, que vai ser um F1D1. F1 que multiplica o vetor D1. Depois mais o trabalho da força, que agora ela é dada por F2, durante o deslocamento D2, que é F2 escalar D2. Mesma coisa no terceiro período. Isso aí é o trabalho de uma força variável, eu estou considerando aqui no movimento retilíneo. Mas a situação seria mesmíssima se, além do vetor F, ou seja, além da força aplicada sobre o corpo, também a direção e o sentido do deslocamento do corpo for variando. Se o corpo for se movendo ao longo de uma curva, por exemplo. Nós vamos sempre poder dividir esse movimento do corpo em intervalos ao longo dos quais a força fosse uma constante. O corpo poderia até estar fazendo uma curva ali, mas o que importa é que naquele intervalo, daquele T inicial até aquele T final, a força é uma constante, em modo, direção e sentido. E aí, então, eu obtenho o trabalho total desta força variável sobre este corpo como a soma dos trabalhos desta força sobre cada um desses N deslocamentos, desses N intervalos, né, que eu dividi o corpo. Entendido o conceito? Sim. Às vezes eu tenho esse corpo executando um movimento assim, bem complexo, né? Se movimentando ao longo aí de uma curva, que pode ser o quê? Fazer os movimentos mais complexos aí. Ora, mas vejam vocês, eu sempre vou poder dividir essa curva, ou seja, sempre vou poder dirigir essa trajetória do corpo em intervalos, nem que sejam intervalos muito pequenininhos, onde ao longo de cada um desses intervalos, estou chamando aí delta R1, delta R2, delta R3 e por aí vai, ao longo de cada um desses intervalos, a força seja uma constante. Aí, então, eu tenho lá N intervalos, né? Ou seja, o trabalho total desta força, do ponto inicial até o ponto final, vai ser igual à soma aritmética dos trabalhos dessas forças ao longo de cada intervalinho em que a força possa ser considerada uma constante. Vai ser o valor que a força o valor que a força tem, vai ser o vetor força no intervalinho 1, que eu chamo de F1, escalar vetor delta R1, que é o deslocamento do corpo nesse primeiro intervalo. E por aí vai. O valor que a força vai ter, o vetor força, enquanto o corpo está se movendo nesse intervalo delta R2, escalar o delta R2. E por aí vai. Ou seja, vai ser a soma do trabalho realizado sobre cada um desses intervalos. F1 delta R1, mais F2 delta R2, mais F3 mais delta R3, mas aí vai até lá último, são N intervalos, até o Fn, que multiplica escalarmente, né, delta Rn, produto interno, sem produto vetorial interno. Ou seja, uma expressão geral seria que o trabalho, então, total, vai ser dado pela somatório de I variando de 1 até N, somatório de N termos, né, I variando de 1 até N, de Fi
escalar ΔRI. Trabalho de uma força variável. Agora, alguém poderia estar pensando, alguém deve estar pensando, né? Poxa, professor, mas se ele está fazendo uma curva mesmo ali, essa curva pode ser tão fechada, ou então essa curva pode ser tão fechada, que não tem jeito da gente considerar um ΔRI, onde a força seja constante. Ou mesmo a variação do vetor F ser tão rápida, ou principalmente, mesmo não, principalmente, a variação do vetor F ser tão rápida, que, poxa, dá para a gente considerar esse F constante? Ora, gente, por mais fechada que seja a curva, não importa, o ΔR1 vai ser dado pela posição do corpo no instante, vamos dizer, 0, até a posição do corpo no instante 2. Não importa se ele fez esse movimento ao longo de uma curva muito fechada ou ao longo de uma reta. É o vetor deslocamento. Eu não estou falando aí na distância total percorrida. É o vetor deslocamento. Agora, quanto a essa variação do F, realmente, esse F pode estar variando constantemente aí ao longo do tempo, inclusive com uma variação grande. Ora, aí então, nós vamos ter que considerar que esses intervalinhos são tão pequenininhos que eles tendem para 0. São chamados intervalos infinitesimais dr. Ora, aí eu vou ter do ponto I até o ponto F, eu vou ter um número infinito desses intervalinhos infinitesimais. Ora, a minha somatória vai se transformar numa integral. Ou seja, a expressão geral para o trabalho de uma força variável, e serve também para o trabalho de uma força constante, vai ser a integral do ponto inicial até o ponto final, considerados, né, no movimento do corpo, ponto I e ponto F, do produto interno entre o vetor F e o vetor deslocamento dr. O vetor deslocamento, então, seria um vetorzinho que estaria sempre tangente à curva, ponto a ponto. Vetorzinho infinitesimal dr, sempre tangente à curva em cada ponto. Não vai ter cosseno nesse, não? Não vai ter? Cosseno? Eu não entendi isso. Não, vai ter sim. Isso aqui, ó, eu estou colocando vetor F que multiplica vetor dr. Tá? Estou colocando o produto vetorial. Esse produto vetorial vai ser F escalar dr, vetor F escalar vetor dr, vai ser dado por módulo de F, que multiplica módulo de dr, que multiplica o cosseno do ângulo entre os dois. Então, o ângulo está implícito quando eu escrevo aqui o produto vetorial. Ótimo que você perguntou isso. Acredito que essa poderia ser a dúvida de outras pessoas. Aqui eu estou escrevendo vetorialmente. Eu estou adotando, como aqui é difícil, né, é quase impossível, pelo menos com o meu conhecimento, ficar colocando vetorzinho em cima da letra para denotar vetor. É o que a gente faz, né, quando escreve no quadro negro, é o que o professor faz quando escreve no quadro negro. Então, eu estou usando o que os livros normalmente fazem. Quando a grandeza é vetorial, eu coloco em bold, eu coloco em negrito. Ok? Aqui trabalho é dado pela integral do produto vetorial interno entre o vetor força e o vetor deslocamento. Alguma pergunta? Vamos falar de energia cinética? Vocês estão muito calados, muito, demais. Muito mesmo, para o meu gosto, exageradamente calados. Agora, alguém contribuiria aí com a aula, falando o que ele acha que é energia cinética? O que é energia cinética? Tem algum corajoso ou corajosa aí para falar isso? Ninguém. Ô, turma de gente covarde.
Nem o Alisson, que ajuda sempre na aula aí, Alisson. Professor, para a cinética fica mais complicado. Seria tipo a energia que o corpo vai ter durante aquele movimento? Isso aí que você falou está certo. É energia de movimento do corpo. Mas isso não explica a coisa. O que é energia, então? Ô, gente, olha só. Nós vamos partir da definição de trabalho. O trabalho de uma força F é dado pela integral do vetor força no espaço, integral de F escalar dr, do ponto I ao ponto R. Vamos considerar uma partícula de massa m que está se movendo ao longo do eixo x sob a ação de uma força resultante Fr. Então, a partícula de massa m está se movendo ao longo do eixo x e uma força Fr resultante também agindo na direção do eixo x, agindo sobre essa força. Ou seja, o trabalho dessa força resultante vai ser dado pela integral de Fr escalar dx. Agora, aqui vejam vocês, como o Fr e o dx estão na mesma direção, eu não preciso trabalhar vetorialmente. O cosseno do ângulo entre eles, quanto que vale? Vale 1. Então, eu posso simplesmente escrever que o trabalho, que é uma grandeza escalar, né, da força resultante, vai ser dado pela integral do ponto inicial até o ponto final da força resultante vezes o deslocamento dx. Integral, né, da força resultante ao longo do eixo x. Ora, mas a força resultante sobre um corpo, segundo a segunda lei de Newton, é sempre igual a ma. Força resultante é massa vezes aceleração. Então, nós podemos reescrever essa integral como integral de I até F de ma dx. Tudo bem? Mas vejam vocês, aceleração, o que é aceleração? Aceleração é nada mais, nada menos do que a derivada da velocidade em relação ao tempo. É igual a dv dt. Então, podemos reescrever essa equação com dv dt no lugar da aceleração lá. Ok? Agora, vejam vocês. Aqui nós temos o quê? A é igual a dv dividido por dt. Nesta equação matemática, o dt aparece no denominador. Ora, mas tem alguma diferença se o dt está dividindo o dv ou o dx? Não tem. Então, nós podemos reescrever essa equação como m dt, ou melhor, dx dt, colocando o dt que está no denominador dividindo dx. Dx dt o que é? Dx dt é velocidade v. Então, aqui nós vamos ter que essa equação vai poder ser reescrita como mv dv. Ou seja, tiramos o dt debaixo do dv, colocamos debaixo do dx, que se transformou num v. Então, nós passamos a ter integral de mv dv. Mas, teoricamente, a energia cinética ela é o quê? Calma, eu ainda não falei de energia cinética. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Por enquanto, eu estou falando simplesmente do trabalho da força resultante sobre um determinado corpo que está se movendo ali ao longo do eixo x. Veja só como que a energia cinética vai surgir aí. Vai ser uma definição que nós vamos fazer já já. Olha aqui. Concordam? Acompanharam que eu vou ter o trabalho, então, dado por esta equação aqui? Dado por essa integral? Aquela famosa, né, integral de mx dx, né? Quanto que dá essa integral? M é uma constante, cai para o lado de fora, integral de v dv, integral indefinida dá meio de v2. Quando nós aplicamos o limite de integração, vai dar meio de v final ao quadrado, menos meio de v inicial ao quadrado. Ou seja, podemos reescrever o trabalho da força resultante como o quê? Meio de m, velocidade final ao quadrado, menos meio de m, velocidade inicial ao quadrado. Ok? Preciso repetir? Tirei o m aqui para fora da integral, então vou ter m que multiplica a integral de v dv. Integral de v dv é indefinida,
é meio de V2, ou seja, V2 sobre 2. Quando eu aplico os limites de I até F, vai ser meio de VF ao quadrado menos meio de VI ao quadrado. Isso tudo multiplicando pelo M, né? Ou seja, trabalho da força resultante, meio de MVF ao quadrado menos meio de MVI ao quadrado. Pô, gente, esse negócio aqui, esse termo geral, meio de MV ao quadrado, eu vou chamar o quê? De que eu vou chamar de Alisson, em homenagem ao Alisson, que nos ajuda aqui na aula. Pode ser? Esse termo aí vai ser o Alisson, vamos chamar de Alisson. Nada, né? Nada. Vou dar um nome para esse termo, que vai ser de energia cinética. Uma energia de movimento. Energia cinética, uma coisa que tem a ver com o trabalho. Ou seja, a energia, o trabalho da força resultante sobre um determinado corpo vai ser dado pela variação deste negócio aqui, ó, que eu estou chamando de energia. Vai ser dado pelo meio de M final ao quadrado menos meio de M inicial meio de M V final ao quadrado menos meio de M V inicial ao quadrado. Esse termo aqui, eu dou o nome a ele simplesmente de energia cinética. E este aqui, essa igualdade aqui, meia besta, né? Dois termos, só um de um lado, outro do outro, é o famoso, importantíssimo teorema trabalho-energia. Teorema trabalho-energia, então, essa expressão aqui que está nos falando, que o trabalho da força resultante sobre um determinado corpo vai ser igual à variação desse barato da coisa que eu estou chamando de energia cinética do corpo. O trabalho da força resultante, num determinado intervalo, é igual à variação da energia cinética do corpo naquele intervalo. É igual à variação desse termo, meio de mv ao quadrado, naquele intervalo. Este é o famosíssimo e importantíssimo teorema trabalho-energia. Como que ele nos ajuda aí a resolver problemas os mais variados, assim, de uma forma rápida, tranquila. Hoje mesmo, espero, nós já vamos começar a ver alguns problemas nesse sentido. O livro de vocês apresenta o teorema trabalho-energia de uma forma diferente. Ele parte aí da equação de Torricelli, ou seja, velocidade final ao quadrado, por enquanto apenas cinemática, né? Velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração que multiplica o deslocamento dele. Aí nós podemos reescrever a aceleração desta forma, ou seja, passamos o VI ao quadrado para lá, depois dividimos pelo 2D, isolamos a aceleração de um lado. Vai ser esta equação. A força, ou seja, a massa vezes a aceleração, é simplesmente multiplicar a aceleração por m. Ora, o trabalho, o que é? O trabalho é o MA que multiplica D. Então, vai ser igual a quê? Vai ser igual a esse termo aqui multiplicado por D. Tem D no denominador, se cortou com D que nós multiplicamos, o trabalho vai ser escrito simplesmente como M, né, que multiplica velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado, isso aí dividido por 2. Mas o trabalho é força resultante vezes deslocamento. Então, nós vamos ter que o trabalho vai ser justamente igual a esta variação ΔK, chamando de ΔK o meio de mv ao quadrado. Essa é a mesma forma, né, de nós chegarmos, uma outra forma de nós chegarmos no mesmo resultado, que é o que nós chamamos de teorema trabalho-energia. Aí vem o conceito de potência de uma força. Ora, um carro aí, um Fusquinha, será que ele consegue chegar a uma velocidade lá de 100 km por hora? Consegue, né? Consegue. E um carrão desse aí, uma BMW aí, dita super potente, consegue chegar a essa velocidade de 100 km por hora?
consegue também. Qual a diferença, né, entre eles? A diferença é que o Fusquinha vai demorar mais tempo para chegar a essa velocidade de 100 km por hora do que a BMW vai chegar. O trabalho realizado para tirar o Fusquinha, se os dois tiverem a mesma massa, tirar o Fusquinha da velocidade zero, levar até os 100 km por hora, vai ser o quê? Vai ser o mesmo trabalho para levar a BMW da velocidade zero até os 100 km por hora. Mas o tempo para isso é diferente. Então, é essa razão entre o trabalho pelo tempo gasto para ser realizado, que nós chamamos de potência média. A potência média de uma determinada força vai ser dado pelo trabalho realizado pelaquela força, pelo tempo gasto para realizar aquele trabalho. O conceito de potência instantânea é o mesmo de potência média, só quando nós fazemos esse intervalo de tempo tender para zero, ou seja, ser um intervalo de tempo infinitesimal. Aí, então, também o trabalho vai ser um trabalho infinitesimal. Ou seja, a potência instantânea vai ser dada por dW dt, a derivada do trabalho dado pelo tempo t. Imagina aí, vocês têm um determinado corpo, esse corpo tem uma determinada velocidade, consequentemente, ele está tendo deslocamentos dr ao longo daquele vetor velocidade, e de várias forças que atuam sobre o corpo, vamos considerar uma determinada força F, que faz um ângulo alfa com a direção do vetor velocidade. Ora, gente, nós podemos dizer que o dW, o trabalho infinitesimal, em um intervalo de tempo infinitesimal, vai ser dado pelo F escalar dr. Ou seja, produto vetorial entre o F e o vetor deslocamento dr. Isso quer dizer, potência o que é? Não é o trabalho dividido pelo tempo? Então, isso quer dizer que a potência vai ser dada pelo F, que multiplica o dr dividido pelo tempo. dr dividido pelo tempo é justamente o vetor velocidade. Aqui eu estou falando de vetores, hein? Estão percebendo isso, né? Estou falando de vetores. Ou seja, nós podemos reescrever a potência instantânea, essa é a definição de potência instantânea. Nós podemos reescrever como sendo dado pelo produto vetorial, o produto interno entre os vetores F e o vetor V. Ou seja, o módulo dessa potência vai ser dada pelo componente do vetor, vai ser dado pela componente do vetor F na direção do V, ou seja, o F cosseno de alfa, que multiplica o próprio V. Ok? Vamos tentar afirmar esses conceitos ou rever esses conceitos, discutindo algumas questões. Primeira questão. Um elevador é suspenso pelos cabos, mantendo velocidade constante. O trabalho total realizado sobre o elevador é positivo, negativo ou nulo. O elevador, então, está subindo com determinada velocidade V, aí, 1 metro por segundo, vamos supor. O trabalho total realizado sobre o elevador é positivo, negativo ou nulo. Quem aí acha que é positivo? Ninguém? Quem acha que é negativo? Ninguém acha que é negativo? Quem acha que é nulo? Eu acho que é positivo. Um acha que Eu é acho que é positivo. nulo. Acha que é nulo. Outra acha que é Eu acho nulo. que é positivo. Nulo. Olha, É quanto negativo. de positivo Eu e acho que é nulo? nulo. Ô, gente, vamos pensar no teorema trabalho-energia. Se ele está com velocidade constante, está tendo variação de energia cinética? Não. Não está. Não está. Não está tendo variação de energia cinética. Então, pensando no teorema trabalho-energia, o trabalho total, o trabalho resultante, o trabalho da força resultante sobre o elevador é zero. Ou seja, é nulo. É nulo. É zero.
pensando no teorema trabalho e energia. Podemos pensar também, vejam vocês o seguinte, se ele está com velocidade constante, quer dizer, aceleração igual a zero, é porque a somatória das forças sobre ele também é igual a zero. É porque o valor da tensão que puxa o elevador para cima, a tensão do cabo, né, sobre o elevador, puxando o elevador para cima, é igual ao mesmo valor, tem o mesmo modo do peso do elevador. Os dois se anulando. Então, a força total sobre o elevador é, também nesse caso, a zero. O trabalho da força resultante é igual a zero. Agora, quem falou que é positivo, essa pessoa deve ter pensado não no trabalho da força resultante, mas no trabalho da força cabo. Aí sim, o trabalho da força cabo é para cima, o elevador está se movendo para cima, então o trabalho é um trabalho positivo. Agora, o trabalho da força peso vai ter o mesmo modo de trabalho da força cabo ali, da tensão, porém, valor negativo. Força está para baixo, deslocamento do elevador está para cima, esse ângulo entre eles 180 graus, trabalho negativo. Ok? Uma corda amarrada a um corpo é puxada, ocasionando aceleração ao corpo. Então tá, tem um corpo lá, tem uma corda amarrada lá e eu estou puxando esse corpo. Porém, de acordo com a terceira lei de Newton, o corpo puxa a corda em sentido contrário. O trabalho total realizado será então igual a zero? Caso seja, como pode a energia cinética do corpo variar? E aí, o que vocês me dizem, hein? A corda puxa o corpo para cá, mas o corpo puxa a corda para lá. Então, o trabalho total é igual a zero? Não. Não é igual a zero. Não é igual a zero. Por que não é igual a zero? Porque as forças estão em corpos diferentes. Isso aí. Por exemplo, a gente fala que nós falamos do trabalho de uma determinada força. Ora, o trabalho desta força sobre aquele corpo lá vai ser a força da corda sobre o corpo. Esse trabalho, se o corpo está se deslocando no mesmo sentido que eu estou puxando, vai ser um trabalho positivo. Agora, vamos supor, eu que estou puxando esse corpo aí, eu que estou puxando esse corpo. Se o corpo tiver sem atrito e eu também tiver sem atrito, da mesma forma que eu puxo o corpo para cá, o corpo me puxa para lá. Ora, a força, a tensão sobre mim está daqui para lá. Meu deslocamento também daqui para lá. Também sobre mim vai ter um trabalho de uma força positiva. Mas são trabalhos diferentes, nos exemplos que eu estou dando, sobre corpos diferentes e, evidentemente, trabalhos de forças diferentes. Ok? Quando uma força resultante não nula e de modo constante atua sobre o objeto que se move, pode o trabalho total realizado sobre o objeto ser zero? Explique e forneça um exemplo para ilustrar sua resposta. Uma força resultante não nula e de módulo constante. Não é a força, vetor força constante, não. O módulo da força constante, está atuando sobre o objeto que se move. Tem alguma situação aí que o trabalho total realizado sobre esse corpo vai ser zero? É possível isso? Possível. Alguém saberia? Cosseno dá zero. O quê? Cosseno do ângulo entre a força e a direção que ela está sendo aplicada ser igual a zero. Entre a força... Não, peraí. Você falou o ângulo entre a força e a direção que a força está sendo aplicada? Não, a direção se coincide. Isso. Estão falando o ângulo entre a força e o deslocamento do corpo, seria isso? Isso. Ou seja, a força é aplicada perpendicular ao deslocamento do corpo. É isso mesmo. É o que acontece no movimento circular uniforme, né? Imagina aí um determinado corpo se movendo num movimento circular uniforme. A força sobre ele, a aceleração desse corpo é a aceleração radial. A força sobre ele também é uma força radial, né? É o MA, que vai ser, em cada momento, perpendicular. Sempre A e V são perpendiculares um ao outro, no movimento circular uniforme. Sempre os dois são perpendiculares um ao outro. Consequentemente, a força perpendicular a V. E o módulo da força se mantém constante, né? O vetor força, não.
Vejam vocês, o vetor força vai mudando a sua orientação ponto a ponto, à medida que ele vai realizando esse movimento. Mas o módulo dele sempre é uma constante. F sempre perpendicular a V. F sempre perpendicular ao dr. Consequentemente, F escalar dr é igual a zero. Ou seja, o trabalho da força F é igual a zero. A energia cinética de um carro varia mais quando o carro acelera de 10 a 15 metros por segundo ou quando ele acelera de 15 a 20 metros por segundo. Ou varia o mesmo tanto? O que vocês me dizem? Energia cinética de um carro varia mais quando o carro tem um ΔV em valores mais baixos ou quando ele tem esse mesmo ΔV em valores mais altos? Gente, colocando números aí, a variação da energia cinética, que eu vou chamar no intervalo 1, vai ser proporcional. Isso aqui é a constante de proporcionalidade que eu encontrei, hein, gente? Vai ser proporcional à velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado. Né? É o meio de mvf ao quadrado menos meio de mvi ao quadrado. Meio de m é uma constante, estou colocando só proporcionalidade aqui. Isso aí, colocando aqui os determinados valores, 15 e 10, vai dar 125. Já no intervalo que eu chamei de 2, a variação ΔK2 vai ser proporcional à velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado, que é o quê? 175. 175 maior do que 122. Ou seja, o mesmo ΔV igual a 5 metros por segundo, mas em faixas de velocidade diferentes. Na faixa de maiores velocidades, a gente tem uma maior variação da energia cinética. Note vocês o seguinte, que para uma potência constante, a aceleração do carro vai diminuir à medida que a aceleração aumenta. Concordam com isso? E vejam que interessante. O carro está com a mesma potência. Isso não quer... Você sai com a sua BMW aí, dando o máximo de potência que ela tem durante aí 1 hora, durante 5 minutos, não importa, durante o tempo ΔT. Ora, à medida que o seu carro vai ganhando velocidade, a aceleração dele vai diminuindo. A potência é a mesma, mas a aceleração vai diminuindo. Vejam vocês, potência, como nós vimos, é dado por F vezes V. Se o F e o V estão na mesma direção, podemos trabalhar escalarmente. Né? Potência vai ser dado, ora, F aqui nós estamos considerando é a força resultante, MA. MA que multiplica V. Ou seja, a aceleração vai ser dada pela potência dividido por MV. Mesma potência, mesma massa, à medida que V vai aumentando, a aceleração do carro vai diminuindo. Dentro disso, vejam vocês, um carrinho aí de 40 HP horsepower, ele pode acelerar mais do que um carro de 400 HP, mesmo com um carro de 400 HP usando a sua potência máxima? O que vocês me dizem disso? 1 HP, 1 horsepower, é igual a 746 watts. 1 watt corresponde à unidade de potência no sistema que nós estamos usando, sistema MKSA. Podemos entender a unidade de potência como unidade de força, que multiplica a unidade de velocidade, por exemplo. O que vocês me dizem? Um carrinho aí, um Fusquinha, pode acelerar mais do que uma BMW aí, com a BMW usando a sua potência máxima? Pode. Se a massa do Fusca for grande pra caramba, pode. Não, vamos supor os dois tendo a mesma massa. Os dois têm a mesma massa. Pode? Massa do Fusquinha é igual a massa da BMW. Da minha BMW for, se a velocidade da minha BMW for muito maior, não? É justamente isso. Pode sim. O Fusquinha lá com uma velocidade, o Fusquinha saindo do repouso. E a BMW aí já com 500 km por hora. Pode. Com a velocidade do BMW sendo grande, quanto maior a velocidade de um objeto que nós vimos aqui, quanto maior a velocidade de um corpo, menor vai ser a aceleração do corpo sujeito a uma mesma potência, tendo um motor de uma mesma potência acelerando esse corpo.
para altas velocidades de um carro de potência grande, ora, para grande V, o A vai ser pequeno. Ou seja, nós estamos supondo aqui a potência da BMW é 10 vezes a potência do Fusquinha. Mas se a BMW tiver com uma velocidade 20 vezes a velocidade do Fusquinha, ora, a aceleração da BMW vai ser apenas metade da aceleração do Fusquinha. Concordam com isso? Outra questão. Pode o trabalho total realizado sobre um objeto durante um deslocamento ser negativo? Explique. Caso o trabalho total seja negativo, pode o seu módulo ser maior do que a energia cinética inicial do objeto? Explique. São duas questões ainda. Primeiro, pode o trabalho total realizado sobre o objeto durante um deslocamento ser negativo? Se você está olhando para uma vetorial? Pode ser negativo, sim, gente. Pode ser negativo. Basta que a força resultante esteja o quê? No sentido oposto ao deslocamento do objeto. Concordam? Se soma todas as forças. Um exemplo típico, um carro freando. Somatório das forças sobre o carro. Peso anula normal. Que outra força está agindo sobre o carro? O freio, no sentido negativo do movimento do carro. Então, é um trabalho negativo. O F vai estar no sentido negativo de V, consequentemente vai estar no sentido negativo de DR. Ou seja, o ângulo entre F e o DR vai ser o quê? 180 graus. Então, quando você fala trabalho igual a integral de F escalar DR, você obtém um valor negativo. Pode. Exemplo seria o quê? Um carro freando. Né? Então, um exemplo mais simples, até mesmo mais simples, um corpo que eu jogo aqui para cima. Um peso qualquer, uma massa M que eu jogo para cima. Ora, o deslocamento dele, inicialmente, vai estar de baixo para cima. Porém, a força que está agindo sobre ele, a força resultante, vai ter uma força só agindo sobre ele, vai ser a força peso, está no sentido oposto ao deslocamento DR. Consequentemente, vai ser um trabalho negativo. Então, pode. Trabalho total realizado sobre o objeto, ou seja, o trabalho da força resultante realizado sobre o objeto durante o deslocamento, pode ser negativo. Agora, então tá, ele pode ser negativo. Agora, o módulo deste trabalho pode ser maior do que a energia cinética inicial do objeto? E aí? O módulo desse trabalho pode ser maior do que a energia cinética inicial do objeto? Acho que sim, por causa que se o freio do carro, por exemplo, não fosse maior, o carro ia parar aí. Então, você vai realizar um trabalho maior do que a energia que o carro tinha inicialmente. Se você realizar um trabalho negativo igual à energia que o carro tinha inicialmente, você vai parar o carro. Ok? Mas se você tirar mais energia do que o carro tinha, está tirando essa energia de onde? E o que aconteceria com o carro? Ele fica mais parado ainda? Você pensa, não, ele está se movimentando sentido com o carro. Então ele está ganhando energia. Então você já estaria dando energia e não apenas tirando. Então aqui, suponha um corpo aqui, né, se movendo sobre uma determinada superfície aí com uma velocidade V. Uma das forças que nós vamos considerar sobre esse corpo é a força F. Para o trabalho ser negativo, F tem que se opor a V. Ok? Nós já vimos isso. Né? Agora, depois que o F anular V, tem como o F se opor ao V? Não tem. Não tem. Vocês podem pensar o seguinte, desse exemplo que eu dei, você joga o corpo para cima. O F vai diminuindo a velocidade, até a velocidade ser zero. Ou seja, o trabalho foi exatamente igual em módulo à velocidade que o corpo tinha cá embaixo. Depois disso, a força-peso continua agindo sobre aquele corpo. Né? Porém, agora ela passa a realizar um trabalho positivo sobre o corpo.
ela está restituindo a energia que tinha tirado ao corpo na subida. Está restituindo essa energia na descida. Agora, a partir desse ponto, que a velocidade do corpo é igual a zero, o F e o deslocamento do corpo passam a ter o mesmo sentido. Depois que o F anular o V, não tem como o F se opor ao V. Ou então um corpo que você atira, aí um livro você faz deslizar sobre a mesa. O trabalho da força de atrito vai ser negativo até o ponto de parar o corpo. Parou o corpo, pronto, acabou. Não tem mais trabalho. O trabalho vai ser igual a zero. O trabalho da força resultante é sempre igual à variação da energia cinética ΔK. Ora, este valor do trabalho negativo, um trabalho negativo, o módulo dele tem que ser menor ou igual à energia cinética inicial do corpo. Se for menor do que a energia cinética inicial do corpo, isso quer dizer que todo esse trabalho não foi capaz de tirar toda a energia cinética inicial do corpo. Todo esse trabalho não foi capaz de parar o corpo. Mas se for igual, se esse trabalho negativo for em modo igual à energia cinética que o corpo tinha inicialmente, quer dizer que esse trabalho foi capaz de levar esse corpo ao repouso. Tirou toda a energia cinética inicial que o corpo tinha. Gente, esse trabalho sem módulo menor do que essa energia cinética inicial não faz o mínimo sentido. É o que eu já perguntei, né? Ele estaria tirando energia de onde, então? Se já tirou toda a energia que o corpo tinha inicialmente. De onde mais estaria tirando? Ou que energia estaria diminuindo mais ainda? Não tem sentido. Ô, gente, para a próxima aula, então, eu tenho aí uma lista de exercícios e problemas. Próxima aula, segunda-feira que vem, dia 14. São 8 exercícios do capítulo 6. Exercícios 27, 30, 31, 69, 73, 86, 93 e 102. São exercícios justamente sobre essas 4 coisas que nós vimos hoje. Esses 4 conceitos que nós vimos hoje. Quais são mesmo? Conceito de trabalho, conceito de energia cinética, conceito de potência, e ligando o trabalho à energia cinética, nós vimos esse que eu já estou adiantando para vocês, importantíssimo teorema, chamado Teorema Trabalho-Energia. Já deve estar entrando, quantas horas são? 2h30. Está entrando agora, está sendo disponível agora para vocês mais um teste. É o teste qualquer, eu me perdi no número, é o teste 7, né? Isso. Oi? É o teste 7, sim. É o teste 7. O teste 7 ainda sobre as leis de Newton. A partir da próxima aula, então, o teste segunda-feira já vai ser sobre trabalho, energia, teorema trabalho, energia, potência, vai ser sobre esse assunto que nós estamos vendo hoje. Alguém quer falar alguma coisa? Alguma dúvida? Então é isso aí, gente. Um ótimo final de semana aí para vocês, hein? Você também, professor. Tchau, professor. Obrigada. Aqui, Tchau, professor. Obrigada. Quem perdeu alguma Valeu, aula... professor. Obrigado a vocês, gente. Muito obrigado. Mas quem perdeu alguma aula ou quer rever alguma aula, lembrando que eu coloquei as aulas, estou colocando as aulas gravadas no YouTube. Aí basta procurar lá o canal Renato Las Casas, é um canal exclusivo. Nunca pensei em ter canal no YouTube, mas abri esse canal exclusivamente para colocar essas nossas aulas. Ok? Renato, LAS separado, Casas. Lá estão todas as aulas que nós já vimos. Hoje mesmo eu pretendo colocar essa aula de hoje. Um abraço então, gente. Um bom final de semana para vocês. Falou. Professor. Obrigada, professor. Boa tarde. Obrigado a vocês. Boa tarde.